Conosco, e com uma renovação de 64% nos nomes eleitos em 2016, a imagem da Câmara Municipal ela começa a mudar diante da opinião pública, de acordo com o levantamento do Instituto Ranking Comunicação. O vereador Valdir Gomes, que está conosco, ele que é do Partido Progressista, ele foi apontado pela população como o parlamentar mais atuante em Campo Grande, de acordo com a pesquisa realizada entre os dias 8 e 18 de junho. Vereador Valdir, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia. Ao que se deve esse resultado? Era esperado pelo senhor? Primeiro eu quero agradecer o carinho que vocês me receberam, tanto você como a Carmen Cestari, pessoas que têm um grande crédito aqui em Campo Grande, e quando a gente é convidado num programa desse, isso nos honra muito. Olha, na verdade, não era esperado. Eu venho fazendo o meu trabalho em vários segmentos aqui em Campo Grande, entendeu? E, na verdade, são 29 vereadores. Eu acho que cada um tem a sua função, mas eu fiquei surpreso de ter recebido essa indicação e, ao mesmo tempo, bastante preocupado, porque a responsabilidade é grande hoje no meio da política, onde as pessoas não acreditam mais em político. Então, a responsabilidade é grande quando você vê que as pessoas estão depositando na tua pessoa um crédito para que você represente ele na Câmara de Campo Grande. O senhor falou em preocupação. Na sua rede social, no dia 28 de junho, o senhor postou que sofreu uma ameaça de agressão por parte do servidor da Secretaria Municipal de Saúde, identificado. O fato, inclusive, causou repercussão. E o senhor recebeu o apoio de vários colegas da Câmara Municipal. O que realmente aconteceu, vereador? O que ocorre é o seguinte, até graças a Deus que a população tem me chamado, eu tenho ido nas UPAs, eu tenho de vários segmentos que tem para melhorar o atendimento. E no decorrer da greve, eu visitei a UPA do Coronel Antônio, do bairro Universitário, onde tinham crianças, inclusive uma criança prematura, precisando de atendimento. Na verdade, eu fui lá para conversar com o corpo clínico para que esse atendimento fosse feito. E fui bem recebido pelos meus médicos, apesar da greve, não tive atrito nenhum. E um outro servidor que não aceitou minha ida lá, porque eu acho quanto pior, melhor, por algum segmento, ele resolveu colocar nas redes sociais me ameaçando, entendeu? E eu não aceitei e não vou aceitar. Eu acho que eu fui eleito por Campo Grande, eu respeito todo o segmento, mas esse lance de ameaça, eu sou meio que nem seu pai, sabia? Certo. Não ameaça que me chama para briga. É crime também, né? Pois é, e aí ele se sentiu no direito de me querer tirar a liberdade de ir e vir, entendeu? Eu não sou de dar carteirada, mas eu fui eleito para fiscalizar. Eu acho que Campo Grande precisa de pessoas que fiscalize, que escuta teu eleitor, que vê o que acontece na tua cidade. Então é esse o meu papel. Eu estou fazendo esse segmento. Tenho ouvido a população, eles têm me chamado e eu tenho ido em loco para ver. Então, às vezes as pessoas falam para mim, mas então você não tem um segmento? Tenho sim. Eu tenho um segmento de quem me elegeu. Então, quem me elegeu foi Campo Grande. Então, é esse povo que eu tenho que dar satisfação. Eu tenho até sido cobrado muitas vezes. Você não tem mais partido? Tenho partido também. Mas nesse momento, a população, acho que o povo, eles não querem ver partido. Eles querem ver pessoas onde eles possam confiar para que façam um trabalho voltado naquilo que propôs a ser feito. É o que eu tenho feito. O professor Arnaldo nos manda aqui um WhatsApp. Bom dia, pergunte ao vereador Valdir se ele vai ajudar a votar o mais rapidamente possível o projeto de eleição para diretor escolar no município. Ele é o presidente da Comissão de Educação da Câmara, então pode colocar um olhar especial no projeto. Afinal, foi eleito também pela REME. O senhor poderia responder ao professor Arnaldo? Arnaldo. Graças a Deus que tive o voto de educadores, são pessoas que realmente merecem um respeito por Campo Grande. É o seguinte, nós não recebemos a minuta ainda, tá? Eu sou favorável à eleição também. Essa eleição que tanto se fala, ela não ocorreu. Mas ela será elaborada pelo prefeito, tem que vir dele. Né? Não pode ser diferente, é ele que tem que provocar a ida desse projeto à Câmara. A CP tem que ter uma participação e eu, como presidente da comissão, eu vou ouvir os diretores, porque eu acho que as coisas só ela ser efetiva e ela é boa quando você ouve segmento. Então, eu sou favorável. Esse projeto não chegou ainda, há comentários que ele está andando, entendeu? O prefeito,
Eu acredito que deve chegar, mas esse ano, não sei, pela demora que até agora não veio, eu acho que esse ano não tem eleição, mas a previsão, entendeu, é de fazer, até porque dá mais segurança para os diretores, eles serem eleitos, acaba um pouco o QI, né, de quem indica. Legitima, né? E depois esse quem indica, muitas vezes, entendeu, a gente tem observado, sabe, Carmen, que há algumas indicações que a pessoa não tem nada a ver com aquilo que está fazendo. Nós temos exemplos hoje, da própria dentro da prefeitura, de pessoas em algum segmento, entendeu? Que ele está ali pelo que ele ganha, não pelaquilo que é a vocação e pelaquilo que ele sabe fazer. Isso é muito ruim. Então eu acho que as pessoas ela sendo uma eleição, vai valorizar a pessoa, vai acabar com a situação. E demonstra competência. Isso, eu acho que quem é bom vai ser eleito, não tem que ter medo. E nós temos muitos diretores que eu tenho certeza com a eleição eles não tem que temer. São pessoas que tá aí na rede, são pessoas responsáveis, pessoas que a comunidade gosta. Então não tem que ter medo de eleição quem tem trabalho. Vereador Valdir Gomes, o senhor fez um trabalho muito reconhecido, inclusive, junto aos idosos, no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, que recebe ali muita gente, né, para atividades esportivas e sociais. O senhor tem acompanhado esse trabalho? A gente sabe que o senhor gosta muito desse público, foi eleito, né, por uma grande parcela dos seus eleitores são idosos. Tem acompanhado esse trabalho? Como é que está esse segmento da população? Não podia ser diferente, né? Até porque ali foi minha renascença de volta. A terceira idade, eu, na verdade, tenho uma paixão muito grande, entendeu? Sem demagogia nenhuma, porque não cabe aqui a gente falar uma coisa e fazer outra. Eu continuo no Vovó Ziza, eu tenho 2 dias que eu estou dando expediente lá, até porque é a necessidade da minha presença. Agora, recentemente, reformamos o piso, que é onde acontecem os bailes, que era um anseio deles. Juntamente com a prefeitura, fizemos um convênio e conseguimos fazer o piso. Como bem, só para você ver o quanto meu carinho é grande lá, que nós temos as emendas parlamentares. E todas as emendas que eu tinha para oferecer, este ano eu ofereci na área da saúde, eu ofereci para pestalose, alguns segmentos que realmente necessitam. E a parte social foi tudo para o Vovó Ziza, para dar uma reforma lá que está precisando. Então toda a verba que eu poderia fazer, todas as emendas, eu pedi para as pessoas que entendessem esse ano, eu queria passar só para o Vovó Ziza, por quanto que o Vovó Ziza precisa de um reforço, ele está precisando de pintura. Quantas pessoas são atendidas hoje no Vovó Ziza? Lá são atendidas 1.500 idosos, sabe, em diversas atividades. Quer dizer, porque muitas vezes as pessoas acham que o Vovó Ziza é um depósito de idosos. Não é. Lá é atividade. E eu tenho a satisfação no meu período de trabalho de ter até a tua mãe que frequentava lá e que é uma pessoa que sabe que aquilo lá funciona. Lá não é um depósito de idosos, lá é dividido em atividade. Então, o Vovó Ziza é uma paixão muito grande que eu tenho. E aí aproveito aqui a minha vinda aqui e dizer que sexta-feira é a festa junina e a gente gostaria que vocês fossem lá pra gente almoçar lá, entendeu? Eu já recebi o convite, estou estendendo a vocês que sexta-feira é a festa lá, e é um lugar que tem o maior carinho, sabe? Ali eu aprendi, eu achei, a gente sabe, o Marcos e a Carmen, e na vida a gente acha que sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Eu aprendi muito com a terceira idade, ali, muitas coisas que eu achei que era tudo fácil de se fazer, não é, você tem que conhecer. Então a terceira idade é uma grande paixão que veio no decorrer da minha vida, veio coroar o meu trabalho aqui em Campo Grande. E lá precisa de pessoas justamente com esse perfil, né? Não pode ser indicação política exclusivamente. Não, inclusive, eu estou nesse momento, eu já conversei com o prefeito, eu queria fazer algumas mudanças em relação a professor. Esses professores, que até porque eles já têm um carinho, já conhecem o idoso, porque falar que mexer com o idoso é fácil, não é. Até porque o idoso hoje ele tem que ter respeito, e muitas vezes não tem, sabe? Eu passei muitas experiências ali no Vovó Ziza, entendeu? Experiências amargas da vida, de pessoas assim que era solitário, que era sozinho, que quando liga pro filho,
o teu pai está no hospital, está passando mal, que às vezes morava fora, enterra para não feder, quer dizer, então eu aprendi coisas ali. Isso? Sim, eu aprendi muito ali, eu fui, o Ministério Público me acolheu muito na terceira idade com vovó Ziza, eu fui obrigado em várias vezes no Ministério denunciar a delegacia para poder chamar a atenção desses filhos, então o vovó Ziza foi uma coisa que me abriu um outro lado que talvez eu não conhecia, que é esse lado de doação, esse lado de falta, o lado de rejeição, isso aí eu conheci bem de perto. Então, por isso eu tenho um carinho, um apreço muito grande pela terceira idade e principalmente pelo vovó Ziza. E você que está nos ouvindo, a importância de valorizar a terceira idade. Nós estamos falando do vovó Ziza, mas é a importância de se valorizar o idoso. Não é? Inclusive, Carmen e Marcos, deve agora para a semana que vem, eu elaborei um projeto, conversei com o prefeito. O primeiro, como tem em alguns centros, entendeu? A Vila da Melhor Idade. Então, é um conjunto onde esse projeto está na Câmara já para ser aprovado, aonde vai ser só para idoso, com academia, com mercado perto, como se fosse um conjunto residencial. Isso, um conjunto residencial, mas que, como a legislação permite, só pode morar idoso. Se ele vir faltar, tem que passar para outro idoso. Não é um conjunto onde a pessoa vai poder comprar e depois, se vir faltar, colocar um filho, uma filha. Só pode ser idoso. E aí, nesse projeto, a gente está pedindo para colocar tudo perto, tipo assim, mercado, difícil acesso, academias ao ar livre dentro do conjunto. Então, é um projeto, ele não é um projeto sofisticado, é um projeto simples, mas em Campo Grande não tem. Então, eu espero que, assim que seja aprovado, que o prefeito não vete, porque eu já falei com ele, mas a gente tem visto muito, que não vete. Eu acho que vai ser um exemplo para o respeito para o idoso, e aonde a gente, infelizmente, ainda tem pessoas aqui que rejeita a terceira idade. Então, para mim, acho que vai ser um projeto que eu acho que, no decorrer, é o mínimo que eu posso fazer para beneficiar a terceira idade. E aí, só lembrando, né, da importância desse projeto, que estou ouvindo agora, não conhecia, né, a ideia desse projeto, mas é um projeto porque às vezes pai, aliás, filho, filha, não, chegou a idade, vamos colocar ali no asilo. Se tiver uma residência como essa e que a pessoa tenha a condição, né, o idoso tenha a condição de cuidar da sua própria casinha, não estou dizendo que no asilo não seja bem cuidado, mas claro, aí ele vai ter a opção, não, meu filho, me deixa ali que eu quero ficar junto com os outros amigos ali da mesma idade. É muito importante, esperamos realmente que tenha aí o apoio dos outros vereadores da Câmara Municipal. Sabe por que é importante isso? Porque a própria pessoa, o idoso, ele quer manter a independência dele. Né? Não é porque quer ser dependente, não. Ele quer manter a independência, a autonomia, sabe? Isso oferece bem-estar, sabe, ajuda na autoestima. Então, se tiver um local que proporcione tudo isso com segurança, é maravilhoso. E o Marcos falou uma coisa bastante importante, sabe, Carmen? Nós temos idosos que têm a família, mas ele não vê a família há anos, entendeu? Então, é outro fator que é muito importante, que ele vai conviver com outras pessoas que vai fazer parte, vai suprir essa lacuna que não tem a família, e tem, viu? Isso aí é muito constante. Isso, o abandono, infelizmente, é uma coisa que a gente fala, mas existe. Vereador Valdir Gomes, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos táxis de Campo Grande. Muita gente fala, olha, isso é uma caixa preta, alvará de táxi, como é que vai mexer, qual é a situação? Qual é a real situação hoje dos táxis aqui na nossa capital? E aí também essa situação, chegou o Uber. Como é que está hoje a situação dos alvarás dos taxistas aqui na nossa capital, Campo Grande? Olha, eu participei dessa comissão, eu acompanhei ela de perto, a comissão que acertou a Uber. A Uber hoje já está regulamentada em Campo Grande, é um assunto já que a gente não se discute. E com referência aos táxis, nós apuramos que há 20 anos eles não vinham dando os alvarás, vinham uma quantia muito pequena, estava paralisado. Então, está listado para sair agora. Eu acredito que, se não sair sexta-feira, na semana que vem, eu conversei com o prefeito semana passada, 217 alvará, que é para os taxistas. O taxista, às vezes, que a maioria tem 25 anos de trabalho, que são os curiangos, entendeu? Que eles têm trabalhado e, na verdade, não tem nada. Se eles dependerem de uma aposentadoria, eles não têm nada. Eles fazem aquela parte de curiango, à noite ele pega o carro que, na verdade, é o auxiliar do taxista. É o que
trabalha à noite, que na verdade ele loca aquele carro, ele tem que ir muitas pagar vezes diária, e que muitas vezes nem consegue tirar a diária depois que entrou a Uber, eles tiveram uma dificuldade. Então eu acho que a gente vai ser uma coisa muito boa, porque dentre essas pessoas que nós estamos acompanhando, tem quase 700, acho que 712 curiangos inscritos na Getran. Então, desses 700, nós fizemos um acompanhamento, vai ser concedido alvará por tempo de curiango. Então, isso demorou um pouco, porque tem curiango que entrou, saiu, entendeu? Então, não é certo. Eu acho que tem que ser aquele que manteve. Nós temos pessoas que estão na praça, Carmen, para você ter uma ideia, Marco, com 25 anos, ele não tem nada hoje. Se ele adoece, eles tomam o veículo, eles não tem ninguém. Colocam outro para trabalhar. Não tem. Então, dessa vez vai fazer justiça. Não vai ter quem indica, vai ser por tempo de serviço, aonde tem dessas 217, 42 vagas, vai ser para as mulheres reservado, porque também tem várias mulheres taxistas, entendeu? Que são curiangos também. Então elas terão 42 vagas já garantidas, e o restante é para esses curiangos, que a maioria nós temos curiango com 27 anos de curiango e nunca tiveram oportunidade de receber um alvará. Vereador, só retornando aqui essa pesquisa que indica o seu nome, né, como um dos 10 vereadores mais atuantes, o que lidera o ranking, mas a gente tem, com 8,7%, mas a gente tem quase 60% dos entrevistados que não sabem ou não responderam quem, na opinião deles, é o vereador mais atuante. Como explicar esse índice bem alto de pessoas que não responderam, que não sabem ainda? Olha, eu acredito, isso aí é bem notório, que essas pessoas que não... Tem pessoas que não querem, a nível nacional do que se vê... Se envolver em política. Não quer, não acredita, isso é uma verdade. Eu converso com estudante, com pessoas, a política para mim, tipo assim, sabe, devido ao quadro que se apresenta, porque hoje, na verdade, entendeu, eu não tenho vergonha de falar que sou vereador, porque eu quis ser vereador, eu sou vereador, onde eu chego eu sou vereador, e vou me apresentar como vereador, mas a gente tem percebido que as pessoas não querem nem falar, porque o quadro a nível nacional, a gente não precisa nem falar aqui, né? Ele é péssimo. Hoje você não... A questão de futuro, ano que vem, a presidente, quem votar? Eu vou dizer, eu sou político, eu não sei. Você está entendendo? Eu não sei em quem votar, porque o quadro que se apresenta aí, entendeu? É muito difícil você escolher um representante, porque para onde você olha tem uma coisa que impede. Na emenda, rapidamente, nós estamos encerrando. Daqui a pouquinho a gente volta? Então não, tá. Vou deixar a pergunta no ar. Inclusive ele vai responder. Então tá, rapidamente. A reforma política prevê aí lista fechada, né? Para as próximas eleições, estão querendo aprovar. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Carmen, eu acho que é uma baita de uma sacanagem, entendeu? Eles fazerem uma lista fechada. Por quê? As pessoas, os caciques que estão no poder, ele vai reunir esse povo, vai pôr, tipo assim, nós aqui candidato, mas na hora de ir para o poder, vai quem eles quiserem que vá. Quer dizer, eu acho que é um medo hoje, eu acredito que seja isso, dos atuais deputados que estão no poder, não votar. Então o que eles vão fazer? Vão pegar nomes que a população gosta, vai pôr num pacote, mas na hora de ir vai ele. Então, olha, é um absurdo, para mim é um absurdo. Eu acho que as pessoas que pensam melhor, eu acho que nem sairia candidato. Para mim, por exemplo, se um troço assim, para mim não serve, porque eu vou acabar entrando num pacote e o outro é que vai comer o doce, sabia? Então, eu acho uma sacanagem que eles estão fazendo, entendeu? Para poder eles serem beneficiados. Não sei, é minha opinião, pode ser diferente de várias outras pessoas, mas na minha avaliação, eu acho que eles estão montando uma caixinha, entendeu? Para eles permanecerem, na minha ótica. 8h04, nós estamos conversando com o vereador Valdir Gomes, e eu recebo aqui um WhatsApp. Bom dia, Marquinhos, espero que seja verdade sobre esses alvarás, porque meu esposo trabalha há mais de 20 anos na praça e acompanho com ele essa luta diária dele como curiango. Se Deus quiser, espero que saia mesmo. Acho que é a torcida de todos, viu? Essa nossa ouvinte participa. Aí um outro ouvinte, parabéns, vereador Valdir Gomes, pelo trabalho, é o Antônio Modesto. Vereador, a Câmara aprovou na manhã de ontem, por unanimidade, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2018. A previsão é de 3,455 bilhões,
inclusive representando uma queda de 3,46% frente a este ano. O texto segue agora para a sanção do prefeito. Das 97 emendas apresentadas pelos vereadores, 43 foram incorporadas ao texto final. O senhor apresentou alguma emenda? Considerou insatisfatório o texto final? Olha, eu acho que o texto, ele pode não ser o ideal, mas é o que tinha por momento, porque você sabe como que essas mudanças que ocorreram aí, em relação daquilo que não conseguiu se fazer nesse ano. Então, eu acho que ele até foi bastante humilde o que o prefeito mandou, na minha avaliação. Eu coloquei algumas coisas em relação que a gente se fala muito em relação às escolas de Campo Grande, que hoje, por exemplo, nós temos escola aí que ela não tem um difícil acesso, uma série de coisas que muitas vezes, quando você fala, olha, não está no orçamento, não tem. Então, a gente colocou algumas emendas, outras não foram contempladas, porque a gente tem coisas que a gente não pode aumentar a despesa, mas a gente era uma previsão. Então, eu não apresentei muita coisa no sentido de mudar o que o executivo mandou, até porque ele veio bem reduzido já. Você pode ver que houve uma pequena diminuição, entendeu? Então ele já veio reduzido para a Casa de Lei, e eu não achei interessante colocar coisas que a gente sabe que vai colocar, vai comunicar as regiões daquilo que você fez, e ele não vai ser feito. Eu estou recebendo aqui, manda um abraço para o vereador Valdir, estou assistindo pelo Face, vocês estão de parabéns pelo programa, é o Liosmar da empresa Conquista, e eu lembro o seguinte, o Valdir foi vereador junto com o seu pai, que é o meu pai, o Escaramuça, e com o meu, se não me engano aqui, é o vereador Licínio Moreira de Almeida, acho que o Liosmar é o filho do Licínio. Tem uma outra, o Ederson mandando um WhatsApp dizendo o seguinte, se as escolhas dos alvarás de taxistas é por tempo contínuo de curiando, por que separar 42 vagas para as mulheres? Acontece que as vagas, isso já estava no decreto, já tinha uma previsão. Certo. Então, como estava previsto, nós não podíamos mudar, porque tinha que dar esses alvará, porque tem mulheres taxistas, lógico, evidente que elas têm menos tempo, isso é verdade. Só que na feitura do chamamento dos decretos anteriores, quando foi publicado, já previa um número de vagas para as mulheres. Porque a mulher também precisa trabalhar, ela precisa de alvará. Então, se ela tem menos tempo de casa, tem que deixar de ser preconceito com as mulheres, hein? Quantas mulheres hoje são responsáveis pela casa, né? A metade. É lei, pois é lei, né? Isso aí não é, por exemplo, não foi essa comissão, sabe, Marquinhos? Não fomos nós que estipulamos. Isso aí tem um projeto de lei que foi feito, entendeu? Que pela Câmara votada, que já estabelecia X vaga. Como o número de vagas, para você ter uma ideia, esses alvará, eles davam anualmente, davam 10 vagas, 8 vagas. Agora, como está dando 217 vagas, acho que tem espaço para todo mundo, está ampliando o ponto, deixa as mulheres trabalharem, entendeu? Quer dizer, eu acho assim que quando existe, igual, ainda ontem eu estava ouvindo isso, viu, Carmen? As pessoas ainda falam, e aí agora foi aprovado, eles estavam dizendo que igualar a entrada de tudo, sabia? Valor, então eu acho que não pode, eu acho que a mulher, entendeu? Homens e mulheres pagarem o mesmo valor em entradas em baladas, né? Se falava o seguinte, olha, mulher tem 50% de desconto, porque é o chamariz para que o homem venha participar desta festa, então, se custa R$50, ela só paga 25, 50%. Não, às vezes não pagava nada. E às vezes entrada até meia-noite era gratuito e começou essa discussão. A gente percebe, Carmen e Marcos, que essa conversa, inclusive, eu que ando muito, no próprio meio está que você não pode, a mulher, tipo assim, ela faz o trabalho igual quanto o homem. E vou dizer mais, não desmerecendo o homem. Tem mulheres aí, entendeu? Que ela faz até melhor que o homem. Olha, nessa minha militância de prefeitura, eu tenho 40 e poucos anos, eu conheci mulheres maravilhosas que eu aprendi com elas. Coisas que, se eu tivesse de um lado de um homem que fosse me ensinar, talvez eu não aprenderia aquilo ali. Então, não pode ter isso, sabe? Então, essa pessoa, eu não lembro que você está questionando, diz que é de lei e que as mulheres, elas têm a igualdade do homem. E a gente não fez nada para beneficiar ninguém. A gente cumpriu a lei, mas no meu ponto de vista, eu acho que a mulher também, porque ela não tem alvará, se ela também corre o mesmo risco de estar dirigindo à noite. Então as mulheres estão de parabéns com os alvará que vai sair aí, entendeu? Eu quero elas dirigindo e trabalhando. Vereador Valdir Gomes,
Na administração passada, a prefeitura já vinha com problema com relação ao MEP Seleta. Olha, dispensa, não tem condição, é proibido, não tem jeito, aí virou um cabide de emprego, começou a ter denúncia de que pessoas que trabalhavam pela OMEP Seleta só recebiam, mas que a maioria, e aí nós podemos dizer e afirmar que a maioria realmente trabalhava, fazia jus ao salário, mas a Justiça entrou e determinou que acabasse com esses convênios. Como é que está a situação? Essas pessoas que ainda prestam o serviço pela OMEP Seleta terão a oportunidade de voltar a trabalhar na Prefeitura Municipal? Olha, infelizmente, ocorreu isso, sabe? Houve desvio direto da direção de OMEP Seleta, que isso aí é o judiciário que colocou, né, e tentou mostrar para a população desse desvio, e aí o juiz determinou o encerramento desses 2 convênios. Infelizmente que eu digo, porque nesses convênios nós temos pessoas que há anos estão trabalhando, temos pessoas aí até de 18 anos que estão trabalhando no MEP Seleta, pessoas que passou por curso, pessoas que passaram por aprendizado, pessoas que se adaptou naquilo que faz. Então, olha, esses desvios que houve prejudicou muitas famílias, prejudicou muitas pessoas que realmente trabalham, principalmente no ICEINF. O ICEINF vai ser a grande perca de Campo Grande, que são pessoas treinadas, que gostam do que faz, que cuidam dos filhos da população, e aí já estão mandando embora por grupos, e o juizado, o juiz determinou que até agora, final desse mês, todos têm que estar exonerados, entendeu? A prefeitura está abrindo alguns chamados seletivos, entendeu? Certo. Mas, na verdade, eu não me aprofundei, não tomei conhecimento, porque eu acho que não é o meu papel eu estar participando de grupo seletivo. Eu acho, no meu entender, eu acho que eu não posso participar de grupo seletivo e estar indicando. Eu acho assim, claro. Agora, cabe à prefeitura reconhecer esses profissionais, sabe, que trabalhou, entendeu? E que vem trabalhando, tá? Para a prefeitura, sabe, Marcos, vai ser uma perca muito grande essa exoneração, porque estão dispensando pessoas a nível de cozinha, que faz o lanche das crianças, estão liberando pessoas que cuidam dessas crianças, que já têm habilidade. Então, foi uma coisa muito triste para essa categoria de servidores de OMEP Seleta, do erro das pessoas de cima, pegar os pequenininhos de baixo. Então, para mim, isso aí, ó, quando eu cheguei, quando eu assumi a Câmara, que a gente participei da comissão que foi ao prefeito, que lutamos junto para poder fazer o pagamento desse pessoal, que a Justiça tinha suspenso esse pagamento. Então, é um episódio lamentável, no meu entender, a situação de OMEP Seleta. Foi muito doído da gente ver pai de família que tinha 18 anos de casa, de quase 20 anos trabalhando pela prefeitura, e agora eles serem mandados embora por conta de erro de pessoas que eu acho que não tem compromisso com a sociedade. Bem, o nosso ouvinte disse o seguinte, olha, só para deixar bem claro, não tem nada a ver com preconceito, e sim com fila. Todos têm aí realmente o direito, não sou contra a mulher. Não me deixem, por favor, como machista. Pode ficar tranquilo, tá certo? Já está colocado aqui no Tribuna Livre. Um abraço para você que participa conosco nesta manhã. Bem, uma outra situação, e claro, você falou do momento político em que vive o nosso país, né? As pessoas cobrando muito, outras, olha, não acredito em político, que isso, não quero nem ouvir falar. E aí a Justiça acatou um recurso da Câmara Municipal e suspendeu a decisão que anulava a verba indenizatória de parlamentares. Qual a importância dessa verba indenizatória e qual a sua opinião sobre isso, vereador Valdir? Olha, eu sou uma pessoa que tudo que eu faço eu não nego. Mesmo eu, às vezes, até sendo reprovado ou não, sabia? Essa verba indenizatória, na verdade, ela faz falta. Porque hoje, você tem uma ideia, as pessoas muitas vezes escondem o que ganham. Eu nunca neguei. Hoje, com os descontos que tem, eu tenho um salário de 11 mil reais, sabia? Certo. Eu, vereador Valdir, por conta do desconto. E então o que ocorre? Nós temos, por exemplo, para você ter uma ideia, as pessoas falam, isso é do parlamento, primeiro que isso é do parlamento, né? De Brasília, que não fui eu que criei, muitas vezes as pessoas questionam isso daí, tá? Ela tem um sentido quando você usa ela com legalidade. Por exemplo, entendeu? Nós
que temos assessorias, que temos trabalho de base para fazer, uma série de coisas. Por exemplo, a gente quer soltar um folheto, você não tem o salário que você ganha, até você bem particular, agora tem festa junina, para você ter uma ideia, o meu salário de vereador, sabe, coisa minha, só para você ter uma ideia. Então, o meu salário de vereador, para você ter uma ideia, eu divido com muito segmento, porque eu fui eleito, entendeu, por segmento de pessoas de periferia. Eu não fui eleito por pessoas, entendeu, que me colocou na Câmara. Eu fui eleito por amigos. Então, muitas vezes, como eu falei, tem escolas da periferia que precisa fazer festa junina, e não tem. Nós sabemos dizer, as escolas estão sem verba, as creches estão sem verba. Então, eu ando bastante, sabia? Eu necessito, por exemplo, quando você vai fazer igual agora, eu estou fazendo um levantamento nas escolas, entendeu? Como presidente da comissão, eu faço muita reunião. Então, às vezes você não tem, por exemplo, um carro para ir. Entendeu? Então são esses segmentos que eu acho que o vereador tem que reaproveitar, concurso, reciclar teu povo, entendeu? É uma série de coisas, porque eu penso assim, acho que tem que trabalhar comigo quem tem conhecimento de causa e que seja honesto. Esse é o princípio, que a minha assessoria. Mas muitos nesse ser honesto, às vezes as pessoas não conhecem a fundo a legalidade das coisas. Então tem que passar pelo curso. Então essa verba aí, sabia? Ela há tempo que ela existe, e agora, quer dizer, eu respeito o judiciário, acho que cumpre o papel dele, e nós temos que ser submissos a isso, mas a gente não pode levar isso aí sozinho. É ser transparente. Lógico. A gente não pode levar isso sozinho, porque essa verba, elas existem em todos os segmentos. Ela está lá no judiciário, ela está na Assembleia, ela está, sabe, e está sobrando para a Câmara. Então acho que tem que dividir esse peso, na minha avaliação. Falando em Câmara Municipal, como é que o trabalho, hoje o que é que o vereador mais recebe com relação à reclamação do munícipe? É o asfaltamento, é a operação tapa-buraco, é um problema na saúde? No gabinete do vereador Valdir Gomes, o que é que mais recebe lá dos moradores? Eu recebo muito pedido de ajuda. Isso é normal. E aí lembrar que isso é proibido, inclusive. Né? Mas infelizmente. De ajuda financeira, estou com o pneu do meu carro numa situação que tem. Mas é o comportamento do eleitor? A gente tem que ser transparente e falar o que é. Da mesma forma que pede, olha, minha tia adoeceu, tem que embarcar agora, cadê minha passagem? A minha filha tem um sonho de 15 anos. É verdade, sabia? Isso é verdade. Então, mas isso aí não atrapalha não, sabia? A gente vai conversando, e são amigos, a gente tira esse ledo. Mas o que hoje mais impera, entendeu? É a saúde. Eu tenho recebido, eu tenho saído da minha casa, não tenho horário para eu ir atender pessoas em UPA, porque, na verdade, a saúde em Campo Grande, ela ela é delicada, mas o que eu vejo ainda, o que falta nessas se chama acolhimento. Porque se você chegar num local, você pode não ser atendido, mas se você é acolhido, entendeu? Então eu já falei isso com o secretário, já falei para o prefeito, entendeu? Muitas vezes tem até o medicamento lá, mas a pessoa que acolhe já está ali, então falta esse acolhimento, falta uma área social para receber, para conversar, até porque se você for num posto, você não for atendido, mas se eu te explicar os motivos, você vai sair contente de lá. Falta acolhimento, até porque os profissionais que estão lá, tem bons profissionais. Não vou dizer que não. A saúde, entendeu? A gente não pode condenar os enfermeiros, condenar médico, nada. O que falta é ter essa sintonia do acolhimento, entendeu? E ele falta, sabia? E eu tenho andado bastante, inclusive até comigo. Esse dia eu cheguei num posto, numa UPA dessa, e eu fui procurar a direção, já de cara que ela viu que era vereadora, a mulher já sabe, estava sentada, ficou, boa noite, eu disse, ela mal respondeu. Então, se comigo é assim, que queira ou não, eu sou um fiscalizador, eu fui eleito para isso, entendeu? Então não pode ter essa atitude. Se comigo tem, você imagina com aquele infeliz, entendeu? Que mal, tipo assim, tem conhecimento de causa do que ele foi fazer ali, um atendimento desse. Então, eu falei isso e continuo afirmando, entendeu? Existem excelentes profissionais nessas UPA trabalhando, mas há situações do acolhimento. Tem pessoas que estão dirigindo alguns órgãos que não faz acolhimento, faz o contrário, quanto pior, melhor. Bem, nós conversamos aqui com o vereador Valdir Gomes, apontado aí como o vereador mais atuante da Câmara Municipal de Campo Grande. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre
e também essa sinceridade que sempre foi peculiar para informar a população sobre o trabalho que vem sendo realizado aí na Câmara Municipal. Nosso muito obrigado. Quem tem a agradecer sou eu. Eu, nos velhos e ótimos tempos do teu pai, só não vou te falar que peguei no colo, porque não sabe que você vai achar ruim, mas vi você crescer, vi você pequenininho. Carme é a parte, é uma pessoa assim, pessoa ímpar, que eu sou suspeito de dizer, porque deu de muitos tempos já, né, Carmen, que a gente se conhece, então a gente tem um elo muito grande. Você conheci na política junto com o teu pai, também é uma pessoa que eu tenho o maior respeito e carinho, e eu só tenho a agradecer de vocês dar a oportunidade a gente vir aqui. E a população, como a Carmen me perguntou ali, ó, por que as pessoas talvez ali não conhecem ninguém? Eu acho que com essa situação que ela está me mostrando ali, faz as pessoas conhecer melhor a pessoa que está na Câmara, independente se for eu ou não. Eu acho que essa vinda de vocês aqui, que mexe com a militância, com a população, passa a conhecer melhor quem é a pessoa que está na Câmara. Tá? E eu que só tenho a agradecer, muito obrigado de coração, e sucesso sempre para os dois. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Com o vereador Valdir Gomes.